Olá, seja bem-vindo ao canal Responde em Códigos RC. O meu nome é Romário Coelho e eu estou de volta com mais uma videoaula do nosso curso de programação Linguagem C. A aula de hoje corresponde à aula de número 5.3, onde eu irei falar sobre a nossa função de entrada de dados, a função scanf. Na aula de hoje eu utilizarei o Dev C++. Eu não vou utilizar o Falcon C++, embora a ferramenta que eu irei utilizar na maioria das nossas aulas seja o Falcon C++. Optei por nessa aula utilizar o Dev C++ porque eu acredito que muitos de vocês utilizem essa ferramenta. Então vamos estudar a função scanf nessa aula. Já sabemos que a nossa função scanf é a nossa função de entrada de dados, que ela pertence à nossa biblioteca stdio.h e que utilizamos ela quando precisamos fazer a leitura de valores informados pelo usuário. Sabemos que toda função em C é seguida de parênteses e aqui eu finalizo essa instrução com ponto e vírgula. Bom, a nossa função scanf tem uma sintaxe bem simples, assim como a função printf. Vou fazer a utilização do comando de scanf e dentro do parênteses eu vou colocar o restante dessa estrutura, que é o que? Quando eu utilizar a função scanf, eu quero receber um valor, quero fazer a leitura de um valor e enviar para um local da nossa memória, que é para uma variável. Então eu preciso informar o tipo de dado do valor que a minha função scanf fará a leitura. E eu faço isso entre aspas duplas. Entre aspas duplas, esse conjunto de aspas duplas, eu informo o tipo de dado do valor que a minha função scanf fará a leitura. E eu faço isso colocando o nome do tipo de dado? Não é dessa maneira que eu faço isso. Nesse exemplo aqui eu tenho uma variável do tipo int, chamada de x, declarada, e eu vou pedir para o usuário digitar um número. Então eu quero fazer a leitura de um valor do tipo int. Para informar o tipo de dado eu utilizo a máscara de leitura, que é a mesma máscara de escrita do tipo int, que é o porcentagem %d. Eu posso utilizar a porcentagem %f para float, porcentagem %c para char, e também posso utilizar a porcentagem %i para int. Agora eu fiz a leitura do valor digitado pelo usuário. Eu preciso enviar esse valor para um local. Esse local é a minha variável x. Então, depois de fechar as aspas duplas, eu coloco vírgula e informo para onde será enviado esse valor. Será para a minha variável x. Mas eu não posso simplesmente colocar o nome da minha variável. Eu tenho que informar que é para enviar esse valor para o endereço de memória dessa variável. Na linguagem C, o endereço de memória ele é tratado com o e comercial, tá? Você não precisa se preocupar com a questão de endereço de memória agora, tá? Veremos isso mais para frente do curso, quando estivermos numa parte mais avançada, quando estivermos trabalhando com ponteiro, você terá que dominar essa parte do endereço de memória. Isso não é de extrema importância agora, tá? Você só precisa saber que aqui eu estou fazendo a leitura de um tipo de dado e que eu preciso informar qual tipo de dado a minha função scanf fará a leitura, e depois da vírgula eu tenho que informar o endereço de qual variável esse valor será armazenado. Eu me referencio ao endereço através do e comercial e depois eu informo o nome da variável para onde esse valor será enviado. Ok? Agora eu vou exibir esse valor digitado pelo usuário, função printf, está aqui, valor digitado. Feito isso, agora é só colocar aqui o x, barra n aqui para mudar de linha novamente. Agora eu coloco o ponto e vírgula e vou compilar e executar ou simplesmente o F11. Digite um número, vou digitar 15, certo? Sem nenhum problema. Feita a leitura. Bom, através da minha função scanf eu posso fazer a leitura de mais de um valor em um único scanf, tá? Eu não estou preso a fazer a leitura de um valor de cada vez, eu posso fazer a leitura de vários valores aqui. Por exemplo, vou declarar aqui a variável z e vou declarar a variável chamada de w, ok? Todas do tipo int. Eu vou fazer a leitura desses três valores. E quando eu estou falando de receber mais de um valor por vez, eu só tenho que informar aqui, ó, dentro das aspas duplas, quantos valores eu pretendo realizar a leitura. No caso, eu preciso realizar a leitura de 3 valores. Eu já tenho uma máscara para um valor, então eu coloco mais 2 máscaras para os outros 2 valores. Eu posso colocar tudo ao lado do outro, ou eu posso também colocar espaço entre eles. Ok? Aqui eu estou indicando que a primeira máscara, o primeiro valor que vai ser feita a leitura, vai ser enviado para o endereço de memória dessa variável. Já a segunda máscara será enviada para o endereço de memória da minha variável z, e a terceira máscara, o valor que vai ser feita a leitura dessa terceira máscara, será enviado para o endereço da minha variável w. Ok? É só isso que eu tenho que informar dentro do scanf. E aqui eu também tenho que passar 3 valores, né?
Então eu coloco aqui porcentagem D novamente, porcentagem D. E informo X, Z e W. É que eu vou pedir para ele digitar 3 números, tá? Ele vai digitar 3 números. Ok, então eu vou compilar e executar. Digite 3 números. Eu vou digitar o primeiro, 10, e vou dar espaço. Vou digitar outro número, será o 5, e vou pressionar novamente a tecla de espaço. E agora eu vou digitar o valor de 32. Vou pressionar a tecla Enter. Olha aqui, valor digitado, 10, 5 e 32, sem nenhum problema. O que aconteceu aqui? A minha função scanf, ela fez a leitura e encontrou o que? O número 1 e o número 0, um ao lado do outro. Quando ela passou para o próximo elemento, era um espaço em branco. Então ela parou a leitura e enviou o que ela tinha encontrado anteriormente. Ou seja, esses dois números, o 1 e o 0, que formam então o número 10. Para onde? Para o endereço de memória da minha variável x, que foi o que eu ordenei que ela fizesse. Ok, ela fez a leitura, ela não vai enviar espaço em branco, porque um espaço em branco ele é considerado o quê? Um caractere, não é um inteiro. Então o que ela fez? Continuou a leitura, depois desse espaço em branco ela encontrou o número 5. Depois do número 5 ela encontrou novamente um espaço em branco. Então ela parou a leitura, digamos assim, e enviou esse valor que ela tinha encontrado, que só foi um número, que foi o número 5, para a minha variável z. O endereço de memória da minha variável z. Continuou a leitura, depois do espaço em branco, encontrou o número 3. Depois do número 3, encontrou outro número, que foi o número 2. O próximo elemento é espaço em branco. Então ela para a leitura e envia o que ela encontrou anteriormente, ou seja, o número 3 e o número 2, formando então o valor de 32 para o endereço de memória da minha variável w, tá bom? Então é isso que aconteceu. Eu posso fazer também a minha função scanf, fazer a leitura de vários valores de tipos diferentes, tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma variável do tipo int, que é a variável x, vou declarar uma variável do tipo char chamada de a, e vou declarar aqui também uma variável do tipo float chamada de z. Ok, fiz a declaração dessas variáveis. Eu vou pedir aqui, digite um char, um int e um float nessa ordem, ok? O que eu vou fazer? Se eu quero que o primeiro valor que seja feita a leitura seja do tipo char, então eu informo na primeira máscara o que? A máscara para o tipo char, ou seja, porcentagem C. O segundo valor eu quero que seja do tipo int, então eu mantenho aqui a máscara de porcentagem D. Já o terceiro valor é do tipo float, então eu coloco aqui porcentagem F. Então eu estou indicando que a minha função scanf tem que fazer a leitura de um valor do tipo char, um valor do tipo int e depois um valor do tipo float. E que esses elementos eles têm que ser enviados para onde? O primeiro elemento tem que ser enviado para o endereço de memória da minha variável a. Então eu coloco aqui o e comercial, referenciando ao endereço, e o local é o nome desse endereço que é da minha variável a. Já o segundo valor, que é a porcentagem d, é o valor inteiro, né, o int, tem que ser enviado para a minha variável x, endereço de memória da minha variável x. O terceiro valor será enviado para o endereço de memória da minha variável que foi chamada de z. E na hora de exibir eu faço a mesma ordem aqui, a, x e z. E eu tenho que alterar também aqui na máscara de escrita, ou seja, porcentagem c, mantenho porcentagem d e aqui eu coloco porcentagem f, só que formatado. Ok? Faço essa formatação. Então compilar e executar novamente. Vou digitar aqui A maiúsculo, vou dar espaço, vou pressionar a tecla de espaço, vou digitar 12, pressionar a tecla de espaço e vou digitar 5.5. E aí eu vou pressionar a tecla Enter. Olha aqui, valor digitado A, 12 e 5.5. Então a função scanf ela nos permite fazer a leitura de um único valor, ela nos permite fazer a leitura de múltiplos valores, sendo eles do mesmo tipo de dado ou de tipos distintos, ok? Então nossa aula de hoje se encerra por aqui. Muito obrigado, até a próxima e fique com Deus. Tchau.